Obrigado, senhor Paulo Chiadi. Por favor, com a palavra, Renatinho. Por favor, Renatinho. Não, Renatinho. Bom, gente, boa noite aqui para todo mundo. Mais uma vez, a gente comparece a essa audiência, mais uma audiência que, ao meu ver, observando aqui, várias falas aqui, importantes, inclusive, eu sou obrigado, eu me conheço, fui vereador por 3 mandatos, na Câmara de Vereadores de Niterói, Renatinho do PSOL, e sempre tive uma posição só. Eu nunca mudei de opinião. Nunca! Quem me conhece sabe, muita gente aqui me conhece. Eu não sou contra ninguém aqui, pessoal. Acho que cada um faz aquilo pela tua consciência. E eu sempre votei pela minha consciência. Nada contra ninguém. Mas eu vejo, por que eu sou obrigado a repetir? Eu vejo que cada audiência que acontece, na verdade, a população mais carente é a mais prejudicada. Olha, nós tivemos agora o plano urbanístico 92, enfim, foi uma luta do pedido de revisão naquela casa. Foi uma luta e nunca acontecia a revisão. Está acontecendo a revisão, mas depois do plano urbanístico de Pendotiba, aonde a especulação imobiliária, não tem nada contra ninguém, o governo que deu o aval, com a base dele que ele tem na Câmara, que vota tudo que o governo quer, dão amém a tudo que o prefeito manda, lamentavelmente, e a maioria dos colegas, a maioria, eu nunca fiz parte desse time, respeito todo mundo, mas nunca fiz parte. Eu escolhi um lado, o lado de respeitar os pobres, respeitar os mais necessitados, respeitar a verdade, os pequenos, os grandes projetos, por exemplo, os pescadores de Jurujuba, Itaipu, Piratininga, gente, eles sofrem muito com isso, porque é valorizado a grandes embarcações, os poderosos, os pequenininhos que pegam ali um peixinho para se comer, para vender, não são respeitados nem valorizados. Como que eu vou me calar perante a isso? Nunca me calei. Nunca me calei. Por exemplo, estão falando agora aí de área de risco de Jurujuba. Gente, eu conheço Jurujuba há muitos anos. Tem um companheiro aqui, o miúdo ali, o Luiz Orlando, que mora lá, e outros aí, a dona Sônia. Se tem área de risco e tem que retirar os moradores, porque cobre o maior IPTU desse país. É cobrado nessa cidade. O maior IPTU desse país é cobrado em Niterói. Parece que só perde pé santo. Então, por que tem área de risco? Se o governo fala em área de risco, por exemplo, Martins Torre, que eu fui o protagonista como vereador, de lutar, denunciar, fazer uma representação ao Ministério Público, onde rolou várias pedras lá de cima, e 2 prédios ficaram interditados, e nós lutamos, o Ministério Público, e o Ministério Público bateu o martelo, e o governo foi obrigado a fazer a obra. Ainda bem que não faleceu, porque não morreu ninguém. Como que esse vereador iria ficar calado naquela Câmara? Como, gente? Eu fui eleito pelo povo de Niterói, 3 mandatos consecutivos, e mais um ano de mandato suplente, é o ano 2001. Eu fiz a minha parte, gente. Você cumprir com a tua consciência é uma coisa muito linda. E quem faz isso, eu tenho a maior gratidão. Eu tenho a maior gratidão. Quem faz isso? Eu vejo o companheiro Paulo Duardo na Câmara fazendo isso. Eu vejo a Talíria.
Mas, lamentavelmente, no mesmo caminho, eu não vejo mais ninguém. Me respeito por meus colegas. Eu estava lá, saí esse ano, eu não estou no mandato, mas estou de olho, estou torcendo uma cidade melhor, mais solidária, mais fraterna, aonde todos sejam respeitados e valorizados. Os pescadores, saúde mental, que é desprestigiado nessa cidade, os pobres, enfim. Por final, para terminar, pessoal, quem sai ganhando com tudo isso, pessoal, na grande verdade, é a especulação imobiliária. Que sai ganhando com tudo isso. Eu falo isso, eu tenho grandes aqui, amigos aqui da especulação imobiliária, que eu gosto. Está ali um barbudo ali, que eu gosto dele, ali, sentado em camisa preta, esqueço o nome dele, e outros. E nada contra, a base aprova isso. O prefeito manda e a base aprova. Eles não têm culpa nenhuma, estão fazendo o papel deles. Agora, que é um estrago para a cidade, porque a cidade perde a ventilação, o meio ambiente vai embora, não é respeitado, as nossas árvores é derrubada a todo momento em Niterói, para construção. Enfim, pessoal, é a minha parte, eu vim aqui com todo carinho e respeito a todo mundo, mas eu não posso, não vou infartar. E eu não quero isso. Eu tenho que dizer o que eu sinto e o que eu observo na cidade. Obrigado a todo mundo aí. Obrigado, Renatinho. Por favor, com a palavra a senhora Marilice Machado. Obrigado. Boa noite a todos. Eu estou aqui como representante do Centro Comunitário de São Francisco. A gente já teve aqui fala do pessoal de Charitas, de Jurujuba, né, o pessoal dos quiosques da Orla. Agora chegou a vez da gente falar um pouquinho aqui do nosso bairro, né, São Francisco, que é um bairro tão bonito, né, de interesse turístico, e a gente precisa preservar o bairro. O Centro Comunitário ele foi fundado em 1981, e nós estamos aqui sempre na defesa da não verticalização do bairro. O Centro Comunitário ele sempre primou pela defesa das unidades unifamiliares no bairro, né, que era o bairro como um todo. A lei do PUR, que hoje está em vigor, ele protege o miolo do bairro contra as construções, contra a verticalização do nosso bairro de São Francisco. Nós temos, inclusive, no Ministério Público, um processo contra uma construtora que, se utilizando de uma lei de vilas, colocando essa lei como vertical, né, uma casa em cima da outra, como se isso fosse uma vila, e nós sabemos que isso não é uma vila, é um prédio, e que isso pode abrir precedente para outras construções no nosso miolo, porque o que nos restou foi o miolo, né? Nós tínhamos aqui essa parte, que hoje é Charitas, onde nós tínhamos aqui a hípica, né, de São Francisco, e hoje, infelizmente, o governo anterior a esse nos tirou esse pedaço, que hoje a gente pode ver que só tem prédios aí, né? Então, as casas, as residências unifamiliares, elas estão sendo derrubadas para a construção de prédios, né? Aqui os vereadores, que são os representantes do povo, deveriam ser, né? Nós elegemos o prefeito, né? A população elege o prefeito, os vereadores, para que sejam nossos representantes na promoção da nossa qualidade de vida, né? A gente quer uma Niterói melhor,
E eu acho que está na hora das autoridades que estão promovendo esse debate favorecer a população, porque a Niterói é uma cidade bonita, né? Uma cidade pequena, uma cidade que já teve segurança. Hoje nós não temos mais. A gente já foi o primeiro em qualidade de vida, né? Hoje já caímos bastante. Então, a minha visão como psicóloga é que a qualidade de vida é importante para a saúde. Se a gente não tem qualidade de vida, a gente vai adoecer mentalmente, fisicamente, né? Então, nós estamos aqui para brigar por isso. Para os vereadores, tem outro vereador ali também, né? Diversos vereadores aqui, Paulo Eduardo ali. E a gente quer isso, pessoal. São Francisco precisa ser preservado. Nós estamos aqui cercados de zonas de interesses sociais, né? Nós temos ali o Preventório, Cavalão, Grota, né? Eles são nossos vizinhos. E nós temos que ter uma convivência com eles saudável, né? A gente precisa preservar esse bairro, porque o bairro São Francisco, ele não é elitista, como muitos dizem. Ele é um bairro onde as pessoas vieram morar porque queriam casas, porque queriam árvores, queriam uma cidade como toda a nossa Niterói deveria ser. Infelizmente, não é, né? E quando o secretário apresentou aqui os mapas, São Francisco está como zona especial de interesse ambiental e cultural, né? E aí a gente analisou isso, eu peguei a minuta, peguei os mapas, nós sentamos, pessoal do morador, pessoal do centro, para a gente discutir e ver o que está contido nisso. E nós não entendemos, mas tinham pessoas junto da gente que pôde orientar a gente. E, realmente, a preocupação é muito grande, porque esse plano urbanístico, né, ele precisa ser mais claro. Né? Ele precisa ser mais claro. Como disse aqui a professora, que ela apontou para isso, é preciso que tenha clareza nesse plano urbanístico e que realmente defina qual será o gabarito aqui em São Francisco. A gente quer essa definição, né? Porque é preciso preservar o bairro. E nós não podemos preservar se a gente não tem um impacto viário, adensando demais o bairro. A gente não vai conseguir preservar o bairro. Eu creio que as autoridades, principalmente o secretário, que é uma pessoa que está debruçado sobre o plano, e que nós vamos ter ainda alguns esclarecimentos sobre essa questão do gabarito. Aqui a gente tem representante dos empresários construtores, e eles também têm o interesse deles, né? Eles têm os interesses deles. Mas os interesses de um grupo não pode estar acima do interesse de uma maioria. Senhora Marilice, para encerrar. Então, é isso que nós queremos, que vocês se debrucem mais sobre essas questões que estão sendo colocadas aqui por todos os segmentos, e que não venham a São Francisco só para ir no Paludo, ou no Mocelim, ou nos restaurantes da Orla,
mas que venham aqui para ver o que a população que está aqui precisa. Tá bom? Obrigado, senhora Marilice. Agradeço a todos. Muito obrigado. Com a palavra, o senhor Daniel Marques. Boa noite a todos e a todas. Meu nome é Daniel Marques, fui vereador que criou a Frente Parlamentar Ambientalista na Câmara, fui secretário de Meio Ambiente e hoje venho como cidadão, atualmente sou subsecretário executivo e coordeno a proteção animal em Niterói, mas hoje venho como cidadão e queria apenas pontuar algumas coisas aqui no início, mas vou ser objetivo em relação a São Francisco, Charitas e Jurujuba, Renato. A gente vê aqui uma APAU, um mapa que cria uma APAU no miolo de São Francisco, a gente tem como macro área consolidada a parte ampla dali, e uma das coisas que até vai de encontro, e não ao encontro que alguns falaram aqui, me parece bem claro, que dentro dessa macro área de urbanização consolidada, que pega São Francisco e boa parte de Charitas, tem como objetivo, na própria lei, consolidar o processo de adensamento construtivo e da saturação viária, controlar o processo de adensamento construtivo e saturação viária por meio da revisão do atual padrão de verticalização, ou seja, é realmente contra os prédios, né? Me dá a entender, como cidadão, como advogado, como técnico, que essa macro-área consolidada não terá espigões. Me dá a entender, lendo a minuta do projeto de lei que a gente debate. Então, acho que a gente tem que ler com atenção, até para colocar, eu estou colocando de público porque quero me responsabilizar na cobrança por isso. Mas a crítica geral, e aí eu tenho que concordar e a gente precisa refletir, é que é um projeto de lei que deixa para depois parâmetros urbanísticos de interesse de todos nós. Não existe certo ou errado, isso é, de fato, uma opção. Você pode optar por ter uma lei posterior, que vai ser uma lei de ocupação e uso do solo, que vai esmiuçar tudo isso, ou você pode optar por um plano diretor que vai ser autoaplicável ou mais aplicável. Isso é, sim, uma opção. Mas o que nos preocupa, enquanto cidadão, e a gente vem aqui defender e falar e conversar sobre isso, é que o plano diretor tem, sim, mais regras e mais responsabilidades que a gente pode cobrar mais. Uma lei normal de ocupação e uso do solo, que parece ser a linha de raciocínio, ela pode ser encampada pelo Executivo de uma forma muito mais rápida e sem participação. É óbvio que a gente espera, e eu quero aqui propor, que se for, e aí a gente tem que pensar junto, seja plano urbanístico que vai ser definido depois desse plano diretor, ou seja uma lei de ocupação do solo geral que vai ser definido depois desse plano diretor, a própria minuta diz que tem que respeitar as áreas dos mapas que estão aqui. Então, nos parece que São Francisco, boa parte de Charitas, fica bem resolvida a questão da unidade unifamiliar, e aí eu queria que fosse ratificado ou corrigido, se é isso mesmo. Eu vejo uma macro-área de qualificação urbana que eu não entendi, se é na Rua do Canal ou se são as comunidades. Vou te mostrar o mapa para te ajudar a gente a ter essa resposta. Acho que a orla fica protegida por um instrumento que tem que ser, que contempla o turismo, e a gente precisa dar uso, e mais uma vez vai ficar por um segundo momento, e aí a população tem que ter essa certeza de que a gente vai poder participar nos mesmos moldes de um plano diretor, porque também não adianta a gente ter uma lei de ocupação e uso do solo posterior que seja uma medida do Executivo direto para uma aplicação sem a participação popular. Então, eu queria chamar a atenção também, enquanto cidadão, acho que nas diretrizes, objetivos, o plano tem muitos avanços, sim, mas ele é realmente uma opção de não ser um plano autoaplicável. E a gente precisa tomar cuidado, e a gente tem tempo para, inclusive, se achar que deva se mudar isso e descer a minúcias, que seja feito com a participação e com a absorção da mesa e dos órgãos do que se achar pertinente, dando sim resposta ao que não se julga pertinente. Queria colocar isso, dizer que o artigo 35 ele é muito claro quando ele fala que a legislação do parcelamento, uso e ocupação do solo e da paisagem urbana deverá ser revista. Então, o nosso plano diretor coloca isso expressamente, segundo os objetivos e diretrizes estabelecidos no plano diretor.
Então, se a gente tem as macroáreas, macrozonas e zonas definindo, mesmo que não objetivamente, mas condicionando os usos, que essa lei deve cumprir posteriormente, que está aqui. Queria fazer esse esclarecimento porque eu já tive em vários lados da mesa, já representei a população como vereador eleito, já fui da gestão, posso aqui dizer que vi e trabalhei muito por coisas que ninguém nunca fala. A gente bateu em 12 mil casas, porta a porta, ligando o esgoto à rede coletora, investimos 200 milhões em contenção de encostas e drenagem, e aí, enquanto prefeitura, e isso também nunca é visto, nunca é falado, ou seja, parece que quem realmente precisa não é contemplado, mas foram 200 milhões do imposto de todo mundo que está aqui. Então, a gente paga e isso é investido, sim. E a gente tem que pensar com clareza e ter coragem de falar qual é o tipo de habitação que a gente quer, aonde a gente quer, e se tiver que haver remoção, que seja com responsabilidade sem retrocesso social. A gente começa a falar de uma coisa que é palatável, razoável e isonômica. Muito obrigado e boa noite. Obrigado, Daniel. Por favor, com a palavra a senhora Ana Paula. Bom, boa noite. Meu nome é Ana Paula, faço parte do MTST, Movimento dos Trabalhadores Sem Teto. Bom, e aqui um professor, não sei onde ele está, ele comentou sobre o plano diretor de São Paulo, né? Eu tive a felicidade de participar do processo todo do plano diretor, né? E gostaria de lembrar que foi uma disputa, né? Fazia anos que não havia um plano diretor tão disputado, e hoje eu tenho a felicidade aqui também de Niterói ter um plano diretor disputado, porque muitos aqui falaram, né, que tem a questão da especulação imobiliária, mas também tem a questão do povo, né? E eu gostaria muito, muito, muito de tocar o coração dos companheiros aqui, né, e principalmente das pessoas que estão na mesa, porque é óbvio que eu não vou aqui falar do SAPE, que é o terreno que a gente está discutindo com a prefeitura, mas vou falar dos núcleos, das pessoas que vão para o SAPE. E essas pessoas estão localizadas no Preventório e no Cavalão, que é essa região que são as pessoas que ocuparam aquele terreno, né? Não é à toa que essas pessoas estão nessa área aí que a gente está discutindo, onde a especulação imobiliária tem os olhos bem grandes, bem arregalados. E gostaria de citar também que o MTST está acompanhando a questão de Jurujuba, né, pelo Fórum de Luta por Moradia. E eu queria dizer que, apesar de, na cabeça de vocês, pode estar passando que eu sou uma estrangeira, eu sou de São Paulo, a luta do sem-teto das pessoas que estão na área de risco é uma só. E ela é igual em todo o Brasil. E, infelizmente, a gente está vendo isso aqui ser aplicado nessa cidade, né? Uma falta de cuidado total com essas pessoas. E eu gostaria de dizer para vocês que, nessas reuniões, a gente tem visto o desespero dessas pessoas. É isso que a gente tem feito. A gente tem ido nessas reuniões para ver as pessoas desesperadas. Eu estou mentindo aqui, companheirada? As pessoas estão desesperadas porque tem notificação, tem desesperada porque a Defesa Civil aparece e não dá resposta, fica desesperada porque aparece de novo e não fala nada de novo, ninguém dá resposta, né? Então, é um descalabro, né? As pessoas estarem aqui e não terem uma resposta. É fundamental que as pessoas continuem participando desses fóruns. E aí, Cíntia, eu falo para você, se a prefeitura não sai do muro e não explica o plano diretor, a gente explica. Porque eu tenho certeza que esse povo vai sair daqui sabendo mais do que entrou. Porque teve fala aqui que disse ao que a gente veio. A gente veio aqui para dizer que a gente quer, sim, zonas de interesse social, a gente quer moradia, a gente quer coisa efetivada na cidade. A gente não quer só blá, 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 não. A gente não quer só reunião, a gente quer coisa efetivada. E ontem tive o prazer de ir no quiosque, né, da Patrícia e da Regina, aonde também só vai povão, é onde o povo se diverte, e acho que é importante ter resposta para esse povo também. Porque a gente sabe a dificuldade desse povo que é de morar e de trabalhar numa cidade caríssima que é Niterói. Né? Então, é fundamental que a gente tenha respostas para a questão da moradia, né? Qual que é o plano de inibir a especulação imobiliária numa cidade tão cara como Niterói? Né? Qual que é o plano para uma cidade democrática e popular para que o pessoal do quiosque trabalha,
para que o pessoal lá do preventório, que é o nosso povo de acampamento, não pode mais trabalhar de camelô na região? Qual que é a explicação? A cidade é democrática? A cidade é popular? Então, bora ver esse povo na rua. Porque aonde a gente vai, a gente só vê gente reclamando sobre isso, que não tem como trabalhar na cidade. Né? E a gente, aí só um recado, pelo que a gente está vendo na conjuntura. A sociedade está cada vez mais polarizada. Cada vez mais polarizada. E se o prefeito está querendo galgar e outros cargos, a gente já sabe. Se ele não der resposta, pelo menos em Salinas, em Preventório, né? Nesses bairros vão ter mais inimigos do que amigos. E numa sociedade polarizada, eu não acho bom que as coisas sigam dessa maneira. Eu acho que precisa ter resposta. Obrigado, senhora Ana Paula. Por favor, senhor Paulo José, para fazer o uso da palavra. Boa noite, em especial todos aqueles de Jurujuba que está à beira do abismo. Meu nome é Paulo, nascido e criado onde eu vivo há mais de 50 anos, Pestigal, que eu tive o prazer de ser nativo. Eu sou nativo, nasci em casa. Sou um aluno da pós-graduação da Universidade Federal Fluminense e tenho como a tese do meu trabalho acadêmico para que serve a cidade. Essa cidade ela teve dois norteadores. Antes Jorge Roberto, pós Jorge Roberto e pós empresas imobiliárias da cidade. É o atual momento que nós estamos vivendo. E passar para o colega aqui que a publicidade e a transparência em qualquer atividade do Executivo é lei. É só ir lá na Constituição, artigo 5º, está lá. Então, nós temos que saber que executivo é esse. E depois saber que o plano diretor de 92 levou simplesmente a explosão imobiliária que dentro aqui, como a companheira que põe a palavra, falou com muita propriedade de São Francisco. Não existe raposa tomar conta de galinheiro. Não existe isso. Então, aqui dá a sensação que nós estamos no baixo clero e o alto clero. Todos que fazem parte da base governamentista é o alto clero, querendo ou não querendo. Então, nós temos que acabar com isso e dar transparência sim. Se geraram milhares de empregos em milhares de cidades do mundo, não é Niterói, não. Mas Niterói é uma cidade caríssima para pobre. É uma passagem que ninguém compreende. Por que pegar o ônibus em Jurujuba, soltar no preventório, R$4. Mas isso eles deram concessão de 30 anos para elas explorarem a cidade. E hoje aparece uma empresa chamada Capital 1, que vai reativar o Hotel Panorâmico, tem uma relação muito estreita com a pedreira Cispel, que ninguém sabe, os moradores, que estreitamento é esse? Então, isso, qual o benefício que o pobre vai ter? Agora, eu gostaria que os empresários, com todo respeito, trouxessem uma proposta em contrapartida aos moradores, ajudando a solidificar as casas que estão em risco e não arrancar os moradores. Vamos ter coragem também, classe empresarial. Vamos dar a contrapartida. O túnel que aqui está, o túnel, passou de 200 milhões. Sabe o que o prefeito falou? Eu estou estudando esse assunto de mobilidade urbana, que são dívida positiva. Que dívida positiva é essa? Sua mulher pegar seu cartão e te endividar, sem saber como pagar. O passivo da cidade está comprometido com essa dívida no Banco Mundial. É isso que tem que ser falado aqui. Que plano de pobre vai ter nessa cidade? Vamos acabar com essa história. Quem está falando é um estudioso. Não é qualquer um que está falando, não. O passivo da cidade ficou comprometido, sim, para a liberação da verba do túnel. Para que serviu o túnel? Que mobilidade deu a pobre ali? Nenhuma. Então, esse executivo tem, sim, que fazer a transparência. Quem é da base do governo
tem que apanhar uns folders e distribuir na audiência pública para saber o que ele está fazendo. E não se utilizar da base do governo para falar, eu não sei. Mas como é que é isso? Eu não entendi. Isso é andar do nada para lugar nenhum. Em todas pesquisas do mundo, pobre nunca ficou à beira-mar. Nunca. Pobre é sempre colocado no outro plano, no subúrbio. E não vai ser diferente em Jurujuba. Jurujuba é o local, depois do Museu de Arte Contemporânea, que mais recebe turista. Jurujuba é búzio maltratado. É búzio maltratado dentro de Niterói. Mas os empresários sabem, eles têm uma visão crítica, uma visão cirúrgica, de 20 anos à frente, luz. Senhor Paulo, para concluir, por favor. Então, eu vou concluir dizendo o seguinte, como eu falei lá no Caio Martins, poderão sim tirar os pobres de Jurujuba, mas vai haver derramamento de sangue. Obrigado, senhor Paulo.